Por que procrastinamos? A ciência por trás do hábito. O hábito de procrastinar é prejudicial para quem deseja alcançar os seus objetivos e as suas metas. Ficar constantemente adiando para fazer uma tarefa que precisa ser feita vai prejudicar os seus resultados. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre procrastinação e a ciência por trás desse hábito de ficar constantemente adiando para fazer aquelas tarefas que precisam ser feitas. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre procrastinação para vocês aprenderem coisas novas e se inspirar também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje sobre procrastinação e o que está por trás desse hábito. O que causa, o que faz uma pessoa ter esse hábito de ficar constantemente adiando para fazer uma tarefa. Com toda certeza você já se pegou em algum momento procrastinando para fazer alguma tarefa, seja assistindo uma série ou fazendo uma outra coisa que também é importante, mas que não deveria ser feita naquele momento. Você sabe que precisa fazer uma outra tarefa, mas mesmo assim você coloca uma outra tarefa naquele lugar para você ter a sensação de que você está ocupado, que você não está procrastinando vendo série, mas você só está ocupado e não tem tempo para fazer aquela tarefa que deveria ser feita. Primeiro a gente precisa entender o que é essa procrastinação. A procrastinação é o ato de você ficar constantemente adiando para fazer uma tarefa, seja adiando para mais tarde, seja adiando para o dia seguinte, ou até mesmo em alguns casos que a gente fica adiando para sempre e a gente nunca mais volta a pensar naquele assunto, nunca mais volta a pensar naquelas tarefas. É importante a gente entender também que a procrastinação não é só preguiça, tem muito mais coisas por trás dessa procrastinação, que a gente vai ver ao longo do vídeo, mas que é importante a gente saber que não é só preguiça, não é só, tô com vontade de ficar deitada aqui vendo série. Tem outras razões por trás, que a gente vai ver mais adiante, que fazem com que uma pessoa procrastine para fazer o que precisa ser feito. A gente vive em uma constante luta entre o eu do agora e o eu do futuro. O nosso cérebro ele é programado para recompensas imediatas, para pensar no agora, para pensar nesse momento agora. A gente não tem essa programação para ficar pensando no futuro. Então, naturalmente, a gente vai ter essa tendência de querer aquela dopamina imediata, de fazer uma tarefa simples, de fazer uma tarefa fácil, de evitar mesmo o desconforto, de evitar o que é mais difícil. E por isso muitas vezes a gente procrastina, porque muitas vezes a gente vai procrastinar uma tarefa difícil, a gente vai procrastinar uma coisa que vai demandar mais do nosso cérebro, do nosso esforço. Muitas vezes a gente procrastina para evitar o estresse e o desgaste de uma tarefa mais complexa. Existem alguns tipos de procrastinadores, de perfil de procrastinadores que a gente vai entender melhor. O primeiro perfil é o perfeccionista, é aquele procrastinador que evita de começar a fazer uma tarefa por não se sentir pronto, por achar que aquela tarefa não vai ficar bem feita, que não vai ter qualidade, que não está bom o suficiente. Então aquela pessoa fica adiando de começar porque ela quer a perfeição. E é claro que a gente vai evoluir à medida que a gente vai fazendo. Não tem como a gente já começar com qualidade, não tem como a gente já começar com essa certa perfeição. A gente vai evoluindo ao longo do processo. O segundo perfil de procrastinador é o ocupado. É aquela pessoa que tem uma agenda super cheia, muitas tarefas, e ela acaba culpando a falta de tempo para não fazer o que deveria fazer. Ela vive dizendo que não tem tempo para isso, que não tem tempo para aquilo, e ela vai mantendo o dia dela super ocupado para poder se sustentar nessa justificativa de falta de tempo. O terceiro perfil de procrastinador é o sonhador. É aquela pessoa que idealiza vários projetos, que pensa, que gasta muito tempo sonhando, idealizando, criando, imaginando o que ela vai fazer, mas na hora da ação ela não tem ação e ela fica com aquelas ideias só no campo imaginário mesmo, ela não parte para a ação. E tem o perfil de procrastinador, que é o ansioso. Ele vive estressado, ele vive sobrecarregado porque ele tem muitas demandas, mas ele não consegue se organizar e realmente fazer o que precisa ser feito. Ele não se sente preparado, mas vive ansioso, vive se preocupando com as coisas que ele deveria fazer, mas ele não consegue se organizar e de fato fazer. Mas existem algumas estratégias que a gente pode utilizar que vai nos ajudar a lidar com essa situação de procrastinação
e realmente vencer essa etapa e fazer tudo aquilo que precisa ser feito. A primeira estratégia é a regra dos 5 minutos, que ela funciona basicamente com você estipular o prazo de 5 minutos fazendo aquela ação. Então, por exemplo, a pessoa precisa ler um livro. Então, ela vai pensar, eu vou começar a ler esse livro agora e vou ler por apenas 5 minutos. Esse vai ser o tempo. Só que o que na maioria das vezes vai acontecer é que vai passar mais de 5 minutos, vai passar assim 20, 30, 40 minutos e essa pessoa vai continuar naquela ação, ela vai continuar lendo. Por quê? Muitas vezes o mais difícil é romper a barreira inicial, é começar aquela tarefa. Depois que a gente começa, a gente se envolve e quando a gente assusta já passou 30 minutos, 40 minutos que a gente está naquela ação. Então, só para ficar bem claro, utiliza esse tempo, 5 minutos. Vou fazer essa tarefa por apenas 5 minutos. E aí você consegue meio que enganar o seu cérebro de que você vai fazer só 5 minutos e aí você vai para a ação. A partir do momento que você já está na ação, é muito difícil você realmente parar com 5 minutos. A segunda estratégia é dividir essas tarefas em pequenas tarefas. Muitas vezes a gente procrastina pelo tamanho daquela tarefa, pelo tanto que ela vai nos desgastar, pelo tanto que ela vai ser difícil, pelo tanto que vai demorar. Então, quando a gente divide essa tarefa em pequenas tarefas, fica mais fácil, fica mais alcançável da gente conseguir fazer. Então, por exemplo, uma pessoa precisa ler um livro de 100 páginas. Quando ela pensa em 100 páginas, é muita coisa. Então, se ela pensar, hoje eu vou ler 2 páginas, amanhã eu vou ler 3 páginas. Depois de amanhã eu vou ler 2 páginas e assim por diante. Quando passar um certo tempo, ela já vai ter conseguido ler as 100 páginas que ela precisava. Então, quando a gente divide, a gente tem a sensação de que vai ficar mais alcançável, vai ficar mais fácil de realmente incluir essa tarefa na nossa rotina, no nosso dia a dia. Outra estratégia que eu gosto muito é o sistema de recompensas. Então, quando você consegue cumprir toda uma semana sem procrastinar para fazer alguma coisa, sem deixar para depois, sem adiar, você pode utilizar as recompensas. E aí você vai assistir um filme que você queria, você vai comprar um lanche que você estava com vontade, se você tiver conseguido cumprir com aquele planejado. Então, por exemplo, você se comprometeu de ir na academia 5 vezes naquela semana. E aí passou a semana, você foi as 5 vezes, então você pode se recompensar por isso. É você ter uma dose extra de motivação para que na próxima semana você esteja mais motivado e inspirado a não procrastinar, a realmente fazer o que você se comprometer a fazer. E claro que eu não poderia deixar de falar da técnica Pomodoro, que é uma técnica excelente para a gestão do tempo, que eu particularmente adoro e sempre utilizo aqui na minha produção de conteúdo, enfim, que é basicamente dividido em blocos de tempo. São blocos de foco intenso intercalados com blocos de descanso. Então, você faz o foco ali por 25 minutos e descansa 5 minutos. E vai fazendo assim sucessivamente. É uma forma de você se concentrar exclusivamente naquela tarefa que você está fazendo, evitando distrações, evitando de procrastinar mesmo para aquela tarefa. E as pausas são fundamentais para que você descanse e consiga ter energia suficiente para continuar depois. Se você quer saber melhor como que funciona a técnica Pomodoro, eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo que eu explico melhor como que funciona, como que você pode utilizar no computador, enfim. É só acessar o link e assistir o vídeo. É importante a gente entender também que a procrastinação não é uma falha pessoal, não quer dizer que você é um fracassado, não quer dizer que você é uma pessoa horrível porque você tem o hábito de procrastinar. Nada mais é do que uma reação do cérebro que é super possível da gente contornar. Mas é importante a gente ficar sempre atento, porque é uma tendência. Se a gente ficar sempre procrastinando, a tendência vai ser que a gente continue procrastinando. Então, a gente tem que estar sempre atento para, procrastinei para uma coisa, procrastinei para uma outra coisa. Então, eu vou ficar esperta para contornar essa situação e começar a enganar meu cérebro de novo a parar de procrastinar. Porque quando a gente normaliza a procrastinação, acaba que vira um ciclo e a gente passa a procrastinar para várias coisas. Então, a gente tem que estar alerta para pegar essas tarefas que a gente está procrastinando e não deixar virar costume, não deixar virar normal procrastinar para todas as tarefas. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você quer saber como se tornar protagonista da sua própria vida,
estão abertas as inscrições da minha consultoria. Então é só você acessar o link aqui embaixo do meu Instagram, me chamar lá no direct ou no WhatsApp, para a gente poder conversar melhor como que funciona a minha consultoria. E o vídeo de hoje foi esse, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. E é isso. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.